E aí galera, hoje estou começando o primeiro vídeo do canal. Quando pensei em fazer esse canal foi porque quando eu entrava no YouTube eu procurava alguns vlogs de cinema e televisão, eu não achava praticamente nenhum. E os poucos que tinham diziam muita coisa, às vezes eram só análise dos filmes e me explicavam algumas coisas que às vezes eu tinha dúvida. Então eu resolvi fazer um canal onde eu pudesse estar passando para as pessoas algumas histórias que às vezes as pessoas não conhecem ou que viram o filme e não conseguiram entender completamente que estava por trás daquilo ali, às vezes histórias muito legais. E falar algumas curiosidades e trazer, às vezes, as pessoas mais para perto de histórias que são sensacionais. Hoje eu vou começar falando de uma das histórias mais bem elaboradas e mais macabras já feitas na história. Eu tô falando de Silent Hill. Silent Hill foi um filme lançado há alguns anos atrás que recebeu muitas críticas negativas, tanto por parte das pessoas que já conheciam a história, como por parte das pessoas que conheceram pelo filme. Mas a realidade é que Silent Hill não é um filme, Silent Hill era originalmente um jogo. Silent Hill foi originalmente um jogo lançado para PlayStation pela Konami em 1999 e foi um dos jogos mais premiados e conceituados da história do videogame. Pra vocês terem noção, Silent Hill 1, que foi lançado há tanto tempo atrás, em 1999, depois de tantas gerações de videogame, ainda é considerado até hoje o jogo de horror survival mais foda de todos. O Silent Hill era um jogo de terror psicológico muito grande. Ele na realidade te dava susto, você ficava tenso, mas não era um jogo que você tinha que correr dos monstros, não era um jogo onde você tinha que matar os monstros. Muitas vezes você só tinha que fugir ou se esconder, e com isso você ficava muito tenso. Fez um sucesso enorme, mas principalmente pela história de Silent Hill. É muito difícil resumir a história de Silent Hill em 2 filmes ou num vídeo, então eu não vou nem tentar resumir toda a história do jogo, porque são 8 jogos e o 9º tá vindo, e é uma história muito complexa em todos os jogos. Então não dá pra eu tentar colocar em um vídeo toda a história. Eu vou dizer aqui apenas a parte que eu acho que é importante pra entender o filme e a parte em que o filme faz alguma referência. Silent Hill começou quando um grupo de pessoas cultuavam um deus e os colonizadores chegaram e esse culto foi revertido num culto a um demônio chamado Samael. A cidade passa toda a cultuar Samael como uma espécie de padroeiro da cidade. E a líder desse culto resolve que pra Samael viver entre eles, literalmente, ele precisaria nascer em Silent Hill através de uma pessoa. Alessa, que era uma criança na época, se voluntaria para gerar Samael dentro dela. E com isso ela vai para a ala hospitalar, onde ela teria que ser torturada o máximo que ela pudesse, porque Samael só seria gerado com ódio, já que ele era um demônio. Então eles não só queimam a Alessa viva, como eles passam anos torturando ela com um arame farpado e batendo nela e fazendo ela sentir muito ódio. O problema é que esse ódio da Alessa se tornou uma coisa tão grande que tomou conta de Silent Hill e criou essa atmosfera e esse mundo alternativo onde existem todos esses monstros. Esses monstros, na verdade, não são monstros aleatórios criados pra simplesmente te assustar. Todos os monstros de Silent Hill são, de alguma forma, um reflexo dos medos e dos ódios da Alessa. A Alessa odiava as enfermeiras, que eram quem batia nela, quem torturava ela. Portanto, as enfermeiras são vistas por ela como monstros. Outra coisa muito característica do hospital são as sirenes que tocam em Silent Hill quando os monstros vão sair. Essas sirenes, na verdade, simbolizam o que ela escutava o tempo todo, já que ela vivia no hospital. Havia muitas sirenes tocando, e por isso ela também projeta isso. No primeiro jogo de Silent Hill, um casal encontra uma criança deixada na rua. Foi deixada, na verdade, por Alessa, mas você não sabe isso no começo do jogo. Eles levam essa criança pra casa, ela se chama Cheryl, porém a esposa desse casal morre e o pai tem que criar ela sozinha. Um dia nas férias, quando Cheryl já tá um pouco mais velha, eles resolvem passar as férias em Silent Hill, porque Silent Hill é na verdade uma cidade pequena e os americanos têm o hábito de passar férias em cidades pequenas. E Silent Hill era uma dessas cidades. Acaba que quando eles chegam a Silent Hill, eles acabam se vendo presos dentro desse mundo. No primeiro jogo, todos os monstros são projeções da mente de Alessa. Todos os monstros são projeções dos medos de Alessa. Já no segundo jogo de Silent Hill, o personagem muda e a história não tem absolutamente nenhuma conexão com a história da Alessa. Tirando o fato de ser passado em Silent Hill, não tem nada que te lembre a história original do jogo. No segundo jogo, James perde a esposa por causa de uma doença. Ele acaba lidando muito mal com a morte da esposa e um dia ele recebe uma carta, escrita por ela, vinda de Silent Hill. Ele acha aquilo tudo muito estranho e resolve ir a Silent Hill pra ver se de fato ela tá viva, porque ele não aceita a realidade de que ela morreu. Quando ele chega a Silent Hill, ele se vê também preso no mesmo universo que Mason passou a ficar preso no primeiro filme. Só que dessa vez, Silent Hill começa a projetar os medos do próprio James. É nesse jogo que aparece pela primeira vez um dos personagens mais famosos do videogame e com certeza o mais famoso do jogo Silent Hill, que é o Pyramid Head. Pyramid Head, na verdade, ele foi visto por James a primeira vez em Silent Hill quando ele viu um quadro em que o Pyramid Head aparecia na Guerra Civil, ele era o executor nas prisões.
E ele achou aquilo tudo muito estranho e ficou com essa imagem na cabeça. Em Silent Hill, no jogo, quando você encontra Pyramid Head em qualquer lugar, ele geralmente está estuprando outro personagem. Isso, na verdade, representa um arrependimento e uma vergonha muito grande que James sentia por desejar sua mulher apenas sexualmente. Ele não amava ela de verdade, mas ele desejava ela sexualmente e isso fazia muito mal. Porque mesmo quando ela estava definhando até a morte, ele pensava em como o corpo dela agora não estava desejável do jeito que estava quando ele conheceu. Então, Silent Hill 2 é um dos jogos mais importantes por mostrar Pyramid Head pela primeira vez. Depois de Silent Hill 2 veio Silent Hill 3, que é extremamente óbvio, eu não sei porque eu falei isso. Mas enfim, Silent Hill 3 foi muito importante porque volta a conectar com a história da Alessa. Na verdade é a história da filha de Mason, que cresce e acaba sendo perseguida por várias pessoas desse culto que querem ela de volta. E um dia ela tá no shopping, acaba adormecendo, acorda e vê um detetive fazendo várias perguntas pra ela. E numa tentativa de fugir desse detetive, ela pula a janela de um banheiro e vai parar em Silent Hill. Que acontece em todos os jogos. Ou seja, se Silent Hill quiser você, não adianta você fugir. Ou você vai entrar na igreja quando tocar a sirene, ou você provavelmente vai ser esfolado vivo pelo Pyramid Head, depois dele te estuprar. Se você for pra Silent Hill de alguma forma, eu te aconselho a se matar antes da sirene tocar. Porque senão você vai morrer de uma forma muito pior do que você morreria se matando. Se mata antes da sirene tocar. Eu acho que é a melhor coisa que você faz. Senão você vai ser estuprado. Mas é uma opção sua. Se você quiser ser estuprado, tem gente que quer, né? Vai entender. Então Silent Hill 3 também foi muito importante porque aparecem pela primeira vez outras personagens que ficaram muito famosas na série, que são as enfermeiras. As enfermeiras de Silent Hill, elas aparecem nitidamente pela primeira vez em Silent Hill 3. Apesar de no primeiro filme ter uma coisa meio Quasimodo, Gollum. Não dá pra entender ao certo, elas têm um calombo nas costas. E usam uma touca. Algumas pessoas dizem que aquilo é uma enfermeira, apesar de que eu acho que não são enfermeiras. E elas aparecem dentro do hospital no primeiro filme. Talvez por isso as pessoas acham que são enfermeiras. Que no final faz algum sentido. Eu prefiro acreditar que elas não são daquele jeito. E são gostosinhas, igual elas aparecem no Silent Hill 3. E foram personagens que ficaram muito famosas, inclusive foram representadas nos filmes. E no primeiro filme do Silent Hill, elas aparecem com um design completamente diferente das enfermeiras do jogo. O que também foi muito importante, porque a partir de Terror em Silent Hill, todos os outros jogos de Silent Hill usaram as enfermeiras com a mesma aparência do filme, porque elas fizeram muito sucesso. Então os filmes tiveram sim a sua importância. Eles, na verdade, resumiram muito bem esse universo de uma forma que não dava pra contar a história. A Rose, que é a personagem principal, ela na verdade representa todos os protagonistas de Silent Hill numa história onde se juntam várias histórias do jogo. Onde acontecimentos como ela vendo a moto de policial jogada no canto. Line Figure, que é o primeiro monstro que aparece em Terror em Silent Hill, ele na verdade aparece no jogo, em Silent Hill 2. Na verdade, Line Figure se parece muito com a esposa de James. E ele se contorce porque ele tá sofrendo com a doença que ela teve. Então se vocês perceberem, não sei se no filme mostra, mas no jogo, eu vou colocar uma imagem aqui, ele tem uma sandália, uma espécie de salto alto, não sei, que dá a impressão de que ele é uma mulher. E todos os outros monstros em Silent Hill são mulheres. Você olhar, nenhum deles apresenta características masculinas. Alguns não apresentam nem característica feminina, mas parecem mulheres. O único personagem em Silent Hill que é de fato um homem, você olha e você consegue identificar que ele é um homem, é o Pyramid Head, porque ele é uma representação de uma coisa que o James tem, vergonha. Então ele teria que ser um homem. Terror em Silent Hill conta brevemente a história do culto a Samael, conta brevemente a história da Alessa, mas o foco do filme, na realidade, foi trazer imagens dos monstros e várias situações presenciadas no jogo que os fãs queriam ver. E não contar essa história detalhadamente, porque não é possível que você conte toda a história de Silent Hill em um filme. Sabe, o jogo Revelações lançou e teve um grande número de comentários negativos, apesar de eu ter achado um filme muito bem produzido e um filme muito bem feito. As adaptações dos personagens pro filme foram idênticas. A personagem principal, a Heather, ela é igual a do... E também no segundo filme, Silent Hill Revelações, que é inteiramente baseado em Silent Hill 3, existe também Lakeside Amusement Park, que é o parque de diversões que a Heather encontra no filme, e onde aparece um dos personagens mais famosos de Silent Hill, que é Rob the Rabbit. Rob the Rabbit, no jogo, ele dá a impressão de ser uma espécie de mascote do parque. E ele se mexe e tenta matar você, como praticamente qualquer coisa em Silent Hill. Ninguém sabe ao certo se Rob the Rabbit é na verdade um cadáver que tomou vida dentro da fantasia de coelho, ou se ele é o coelho mesmo que está tentando te matar. Mas de qualquer forma ele está tentando te matar. Então mata ele. Mesmo que seja uma pessoa, ou uma fantasia. Mata ele. Resumindo tudo, eu queria tentar com esse vídeo explicar que as adaptações do filme de Silent Hill foram muito bem feitas. Apesar de não contar a história, apesar de não explicar tudo muito detalhadamente, eles conseguiram reunir em 2 filmes milhares de
referências aos jogos que deixaram os fãs do jogo muito contentes, porque as pessoas esperam desde 99 pra conseguir que essa história seja passada para mais pessoas, e eu acho que através do filme, através do cinema, eles conseguiram passar esse universo para muitas outras pessoas que não tinham nenhum contato com o jogo. Então, se você viu Silent Hill, se você viu Silent Hill Revelações e você não entendeu nada, eu espero que com esse vídeo você possa ter entendido pelo menos de onde surgiram as coisas, onde surgiu a Alessa e os outros monstros. Eu espero que tenha ficado o mais explicado possível. Bom, se você gostou, dá like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e comenta se você não gostou de alguma coisa e você quer que eu mude alguma coisa. Eu vou estar aceitando qualquer tipo de crítica negativa porque eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu falo com uma câmera na minha vida, não tem ninguém no quarto, e isso é muito estranho pra mim. Então eu sei que provavelmente não tá perfeito e que pode ser que eu tenha falado rápido demais e qualquer coisa do tipo. Eu tenho esse hábito de falar muito rápido. Então, deixe seu comentário, qualquer sugestão de um próximo vídeo sobre algum filme, alguma série, alguma outra coisa que vocês talvez tenham alguma dúvida, queiram saber um pouco mais, queiram saber uma curiosidade, eu vou estar trazendo pra vocês. E é isso, tentem divulgar o canal, é super importante, e vejo vocês no próximo vídeo.